Olá, Evangelização Infantil, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. Aqui é a tia Juliana, da Casa do Caminho, e nós hoje vamos para mais uma aulinha. Na quinta-feira, nós falamos sobre ingratidão, sobre se colocar no lugar do outro, né? E hoje a aulinha vai falar sobre compaixão. Mas, como sempre, nós vamos agora fazer a nossa prece. Só que hoje eu tô com uma vontade de fazer uma coisa que a gente faz no sábado. E eu até peguei a letrinha de uma música aqui, porque vocês sabem que eu não sou boa com letras, né? Já viram que na quinta-feira eu errei a citação da Bíblia, gente. Imagina a letra. A letra é comigo mesmo, né? Quem me conhece já sabe que eu erro letra, eu sou dessas. E aí, eu fiquei com muita vontade de cantar uma música para vocês, porque é como eu sinto que vocês são para cada um de nós, e também para dizer para vocês, para que vocês são filhos de Deus, importantes e especiais, não só pra gente, mas para Deus também. Aí vocês vão ter que aguentar a taquara rachada aqui, tá? Porque vocês sabem que eu gosto de cantar. Então, eu vou cantar uma musiquinha pra vocês. E depois eu vou deixar essa musiquinha pra vocês com um clipe mais bonitinho, né? Que vocês merecem também, né? Afinal de contas, eu sei que apesar de toda a minha vontade, vocês merecem o melhor. E aí, eu vou cantar essa musiquinha pra vocês e vou fazer a prece pra gente começar a nossa aulinha de sábado, tá bom? Eu sou importante, sou filho de Deus e sei do amor imenso dele por mim. Isso me faz tão feliz, Deus tem um plano pra mim. Não importa onde eu esteja, eu sei que ele cuida de mim, da minha vida. Para com Deus sempre estar, do pensamento e do coração eu devo cuidar, abençoar cada momento, educar os sentimentos, aprendendo todo dia a viver melhor. Abençoar cada momento, educar os sentimentos, aprendendo todo dia a viver melhor. Muito bem, agora vamos pensar em Jesus, concentrar os nossos pensamentos em Deus, nosso Pai Criador, e agradecer muito por essa oportunidade da gente estar juntinho aqui, desse jeito novo, mas também especial. Obrigado, Papai do Céu. Obrigado, Jesus, nosso amigo. Obrigado, Senhor, pela Casa do Caminho, pela doutrina dos Espíritos que nos uniu. Obrigado pela nossa amizade, Senhor. Obrigado por todos aqueles que estão aqui conosco e por aqueles que não puderam estar conosco, seja por qual razão. Abençoa a nossa aulinha de hoje e que nós possamos aprender muito contigo, Senhor, assim como eu aprendi um pouquinho com você estudando nessa semana. Muito obrigado a Meimei, a Sheila, mas acima de tudo, a Deus, nosso Pai Criador. Graças a Deus. Então, galerinha, por que a tia Ju escolheu essa música do Eu Sou Importante e Sou Filho de Deus? Porque vocês repararam nessa letrinha, ó, eu sou importante, filho de Deus e sei do amor que Deus tem por mim. E eu queria que vocês soubessem, que vocês lembrassem que vocês são filhos de Deus, que vocês são muito importantes para todos nós, tios da evangelização, para todos nós da Casa do Caminho, e também muito importantes para Deus, e temos muito amor por vocês, assim como Deus tem muito amor por vocês e cuida de cada um de vocês, tá bom? E aí,
Nessa mesma musiquinha, ele vai falar pra gente que Deus tem um plano para cada um de nós e que nós precisamos cuidar do nosso pensamento e dos nossos sentimentos, abençoando tudo que a gente faz. E a aulinha de hoje é sobre compaixão. E aí, nessa musiquinha, ele fala de educar os nossos sentimentos. E é isso que a gente está fazendo todas as vezes que a gente tem as nossas aulinhas. A gente está tentando educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos também. E as nossas ações, porque está tudo junto e misturado, tá bom? E aí, vocês vão perguntar assim, mas tia Ju, o que é compaixão? Essa palavra é muito difícil. Foi igual a aula passada, ingratidão. O que é ingratidão, tia, né? Aí a gente viu que ingratidão era eu não agradecer, eu não reconhecer o bem que faziam por mim, né? E a compaixão, ela tem uma coisa bem parecida, né? Ela é o contrário da ingratidão. Na verdade, a compaixão é um movimento de eu me colocar no lugar do outro e pensar o que eu posso fazer para ajudar. Então, olha como é que foi importante eu aprender sobre a ingratidão. Porque quando eu aprendi na aulinha de quinta-feira sobre ingratidão, eu aprendi que eu preciso ser grato. Ou seja, eu preciso reconhecer o que fazem de bom para mim. E aí, esse foi um primeiro passo, né? E agora a gente vai aprender sobre a compaixão. Porque a compaixão, ela vai ajudar a gente a melhorar a nós mesmos, os nossos sentimentos e a melhorar tudo ao nosso redor. Tudo aquilo que acontece no nosso planeta, no nosso bairro, na nossa casa. Porque vai assim devagarinho, gente. As mudanças, elas ocorrem aos poucos e elas ocorrem através de nós. Nós vamos aprendendo alguma coisa e vamos colocando isso em ação. Isso é educar. Educar a si mesmo e educar a todos aqueles que convivem com a gente, tá bom? Então, a compaixão é quando eu me coloco no lugar da pessoa que está passando mal, que está passando por um problema, que está triste, que está chateada, ou seja, com alguma coisa difícil que está passando com ela. E aí eu me coloco no lugar dela para entender o que ela está sentindo e eu faço alguma coisa por ela para ela se sentir melhor. Algumas pessoas confundem a compaixão com uma palavrinha chamada gentileza. Mas a gentileza, ela não é igual à compaixão. Aliás, existe uma diferença entre 3 palavrinhas que as pessoas confundem muito. As pessoas confundem a palavrinha gentileza, empatia e compaixão, mas elas são diferentes. A gentileza é quando eu sou educado, quando eu sou atencioso, quando eu sou gentil com alguém, né? Por exemplo, alguém passa na rua e eu falo assim: bom dia, tudo bem com você? Isso é uma educação, é uma gentileza, certo? Não é compaixão. Empatia é quando eu percebo que o outro está triste, se sentindo mal. Ok, eu percebi. É uma empatia. A compaixão é como se fosse no videogame, né? A gentileza é a primeira fase do meu jogo. A empatia é a segunda fase do jogo. E a compaixão é a terceira fase desse jogo. É quando eu descubro um movimento, é quando eu faço uma ação que vai ajudar essa pessoa que está se sentindo mal,
né? Que está passando por algum problema, com alguma dor, com algum sofrimento. Então a compaixão, ela vai além. Ela é como se fosse nível 3, cara. É parada assim, maior. É um movimento maior, entenderam? Então é compreender que o outro está passando por uma dificuldade e se movimentar para ajudar essa pessoa. Posso comparar também como uma escada, né? Quando a gente está na escada, tem vários degraus. E aí, o primeiro degrau é o da gentileza, da educação. O segundo degrau é de eu ver, eu perceber, eu parar, né? E eu ter a empatia e ver que o outro está sofrendo. E o terceiro degrau é eu me movimentar e eu ajudar. Tá bom? Por exemplo, tem uma historinha muito legal. Aliás, existem várias histórias que a tia Ju podia contar para vocês. Mas essa historinha é de uma pessoa que é o nosso modelo e o nosso guia. Porque a gente poderia falar aqui da Madre Teresa de Calcutá, que ajudava os pobres, que ajudava aqueles que passavam fome, né? A missão da Madre Teresa na Terra era trazer uma morte digna para as pessoas que viviam lá em Calcutá, né? Na Índia. Eu podia falar do Martin Luther King, que foi um negro que pregava a liberdade, que pregava os direitos iguais. Eu podia falar de Gandhi, que era um indiano também, né? Que ele pregava a liberdade daquele povo e os direitos iguais para todo mundo. Mas hoje eu vou falar de Jesus, porque a gente está numa aulinha de evangelização e a gente está chegando num momento, né? Que é dezembro, que eu acho muito importante a gente falar do nosso amigo Jesus. Porque ele vai se aproximando da terra em dezembro, porque vai chegando o aniversário dele, ele vai ficando muito feliz. E aí, eu vou contar uma historinha dele, pra gente poder aprender mais um pouquinho com ele, porque ele é nosso exemplo, ele é nosso guia, ele é o nosso pastor, ele é nosso irmão mais velho, ele guia a gente. E ele é um exemplo ótimo. Aí vocês vão ver comigo essa historinha. Essa historinha que eu vou contar para vocês aconteceu numa cidade chamada Jericó. Lá morava um homem chamado Bartimeu. Ele, quando nasceu, gente, ele tinha um problema nos olhinhos. Ele não conseguia enxergar, ele era cego. E todos os dias para ele era como se fossem escuros. Ele não via nada, ele não conseguia enxergar. É como se ele tivesse assim, ó. Os dias ele passava, ó, como se tivesse uma venda nos olhos dele. E ele não conseguia ver nada. Ele só conseguia assim, ó, pensar, imaginar as coisas. Então é como se os dias que passavam, ele tivesse assim, com os olhos vendados. E como todos nós sabemos, na época de Jesus as coisas eram muito difíceis. E para arrumar um emprego era muito difícil para qualquer um. Mas para quem era cego era muito mais difícil. E para o Bartimeu era muito difícil porque ele era cego, ele já era um senhor e ele não conseguia emprego. E para ele conseguir dinheiro para poder comer, né? Ele não tinha casa, gente, ele morava na rua. E para ele comer, ele precisava de dinheiro para comprar comida. E aí ele ficava pedindo dinheiro na rua, né? Hoje em dia a gente chama de pedir esmola. E ele ficava pedindo dinheirinho lá com a canequinha dele. Ai, me dá uma esmolinha, me dá um dinheirinho para eu poder comer. E ele ficava pedindo dinheirinho. E aí ele usava uma capinha, né, tipo um cobertorzinho, para se proteger. Porque ele ficava o dia inteiro na rua, sentado, pedindo esmola. Então tinha vento, tinha terra, tinha tudo que vocês podiam imaginar. E ele ficava lá sentadinho e pedindo a esmolinha para poder comer, né? Todos os dias eram iguais para ele. Mas o Bartimeu era muito esperto e ele não conseguia ver, mas ele tinha outras coisas que ele podia fazer. Assim como ele não conseguia ver, ele conseguia escutar. E os ouvidos dele eram maravilhosos. Ele ouvia as pessoas conversando, ele ficava usando a sua imaginação para ouvir, para pensar como é que seriam as cores,
como é que seriam as coisas. Ele ficava usando o seu narizinho para sentir os cheiros. Ele era muito inteligente, né? Porque, olha só, ele não tinha visão, mas ele conseguia sentir o cheiro, sentir o sabor, ouvir as pessoas, sentir pela mão, né? Pelas mãos, pela pele toda. E ele aproveitava todos esses sentidos, tá? E aí um dia ele estava lá pedindo a esmolinha dele e ele prestou atenção numa conversa que ele achou interessante. Ele começou assim, ó. A conversa era assim: ah, sabe, eu estava vendo outro dia, você viu quem chegou na cidade? Ah, quem chegou na cidade? Um moço que ele alimentou as pessoas, só tinha 5 pães e 2 peixes, e ele alimentou a cidade toda de Jericó. Meu Deus, eu não acredito. Dizem que ele é demais, aí falava as pessoas. E aí Bartimeu ficou pensando, ué, de quem será que eles estão falando? Vocês aí sabem de quem será que esses moços que estavam passando pela rua estavam falando? E aí as pessoas comentando. Aí um falou assim: o moço lá de Nazaré curou um homem surdo, o homem não escutava, e o homem passou a escutar. E o outro virou e falou: e tinha um moço que ficava assim falando, e era gago, tinha problema de falar, e ele colocou a mão na garganta dele, e o moço começou a falar. E tinha um outro que não conseguia andar, gente, e Jesus colocou, então era ele, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, curou paralíticos, surdos, gagos. Bartimeu então pensou: só tem uma pessoa que pode me ajudar a tirar dessa situação que eu vivo. Será que Jesus consegue me ajudar a enxergar? Poxa, mas como é que eu vou fazer para Jesus me ver, para Jesus me perceber? Tinha muito barulho, tinha muita gente. Como é que Jesus ia ver que eu preciso de ajuda? Então ele pensou: eu vou gritar: Jesus, Jesus, tem compaixão de mim, Senhor, por favor. E ao invés das pessoas ajudarem o cego de Bartimeu, deram uma bronca nele e mandaram ficar quieto, gente. Vocês acreditam? Não tiveram compaixão do Bartimeu, que estava sofrendo, gente. Será que se a gente estivesse lá, a gente teria compaixão? Será que a gente aprendeu a ter compaixão? Ai, meu Deus, eu não sei. Mas Bartimeu não ficou preocupado com isso, não. Porque o que ele queria era muito mais importante do que as pessoas julgando ele. E ele sabia que isso era uma grande oportunidade. E ele continuou gritando: Jesus, Jesus, Davi, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Vamos ajudar a dizer ao cego Bartimeu dizer bem alto Jesus, para ver se Jesus encontra ele? Vamos lá, gente, todo mundo gritando: Jesus, ajuda o Bartimeu. Foi alto? Será que Jesus conseguiu ouvir? Vamos ver. Conseguiu, gente! Parabéns! Vocês se esforçaram. O grito chegou no coração de Jesus, que percebeu a fé que Bartimeu tinha e mandou os discípulos chamarem o Bartimeu. Os discípulos aproximaram de Bartimeu e disseram: tenha bom ânimo, meu querido, o mestre te chama. E Bartimeu se encheu de alegria e foi junto dos discípulos. E aí o Jesus perguntou: o que você quer? E o Bartimeu disse: eu queria ver, Senhor. Meu querido, vá, a tua fé já te curou. E assim, quando Jesus disse essas palavras, Bartimeu passou a ver. Gente, muito legal. Bartimeu recuperou a visão. Muito boa essa história de Jesus, né? Mas interessante. Para Jesus deve ser fácil, né? Jesus ter compaixão foi fácil. Será que pra gente?
Será que dá pra gente fazer que nem o Bartimeu, que era cego, né? E Jesus foi lá, teve compaixão dele e ajudou o Bartimeu? Será que a gente também pode? Será? Como é que será que a gente pode desenvolver a compaixão? Como é que a gente pode se movimentar para ajudar aqueles que estão em torno da gente? Ou será que a gente tem que fazer uma coisa muito grande? Não, a gente não precisa fazer uma coisa muito grande. A gente só precisa fazer as coisas observando o nosso dia a dia, as pessoas que estão no nosso lado. Às vezes a mamãe precisa de uma ajuda. Às vezes a mamãe precisa só que a gente recolha o nosso brinquedo. E ela não quer que a gente fique ela não quer repetir o tempo inteiro. Ai, vai lá buscar o brinquedo. Por que a gente já não tem se coloca no lugar da mamãe? Fala assim, poxa, a casa é de todos nós, né? A mamãe quer que eu recolha o brinquedo para eu poder cuidar do meu brinquedo. Olha só, eu me colocando no lugar da mamãe e pensando o que ela quer de mim para que eu possa ajudar, né? A mamãe não está pedindo nada de extraordinário, não é um milagre de curar um cego, né? Por exemplo, um amigo, né? No nosso dia a dia nós temos nossos amigos. Às vezes um amigo quer um brinquedo emprestado e a gente não está afim de emprestar. Será que se a gente estivesse no lugar do amigo, será que a gente não gostaria que esse amigo pensasse na gente e falasse assim, ele tá querendo brincar um pouquinho só, eu vou emprestar um pouquinho para ele. Olha quantas coisinhas pequenas a gente pode fazer no nosso dia a dia. E pra gente entender essa história, por que a tia Ju tá falando de compaixão numa aulinha de evangelização, eu vou mostrar esse livrozinho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem aqui nessa versão, e o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças e juventude. Tem lá no Evangelho, falando pra gente, amar ao próximo como a si mesmo. No capítulo 11, ele fala assim pra gente, amar o próximo como a si mesmo é fazer, vê se não tem a ver com a compaixão, é fazer pelos outros o que queremos que os outros façam por nós. É a mais completa manifestação da palavra caridade e resume todos os nossos deveres para com o próximo. Muito legal isso, né? Bem simples. Então, a compaixão, eu posso dizer que é amar ao próximo como é a mim mesmo. Ou seja, fazer pelos outros o que eu gostaria que fizessem por mim. Então, durante o nosso dia, nós temos várias oportunidades para nós fazermos aos outros o que nós gostaríamos que eles fizessem por nós mesmos, né? Às vezes, são coisas tão pequenas, né? Às vezes alguém deixa cair um objeto no chão e tá cheio de coisa na mão. E se a gente parar para pensar e pegar e entregar aquele objeto para a pessoa, né? Eu vou deixar um videozinho para vocês verem como existem coisas simples no nosso dia a dia e que contagiam, ou seja, que contaminam a gente a fazer o bem. A gente faz o bem, aí daqui a pouco o outro tem vontade de fazer o bem. E o quanto a compaixão faz bem pra gente. Eu vou deixar esse vídeo para vocês. Eu vou deixar um vídeo de historinha que eu contei para vocês poderem ver essa historinha. Eu vou deixar essa musiquinha. Então são 3 vídeos que a tia Ju vai deixar para você, tá? Para vocês. Vai ser da música que eu cantei no começo, vai ser da história que eu contei de Jesus e vai ser desse fazer o bem, né? Dessa coisa de contagiar. Então, pra gente fechar a nossa aulinha de hoje, o que eu queria dizer para vocês é que quando a gente pratica o bem, ou seja, a compaixão, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, vai ao encontro do outro, né? E faz alguma coisa de bom para diminuir a dor do outro, a gente, além de se sentir bem com a gente mesmo, a gente melhora a nossa convivência com o outro. A gente melhora o nosso lar,
a gente melhora a nossa cidade, a gente melhora o nosso planeta. Olha quanta coisa boa a gente pode fazer, olha que legal. Só depende de cada um de nós. Vamos começar agora? Então eu vou propor para vocês, que nem eu propus na aula de ingratidão, que vocês olhem na casa de vocês, as pessoas que moram com vocês, observem como elas estão se sentindo. Então deixa a tia falar devagar para vocês entenderem. Parem, olhem, observem as pessoas que moram com vocês. Vejam como elas estão se sentindo. Percebam se elas precisam de ajuda. Se vocês não conseguirem perceber, perguntem se elas precisam de ajuda. Se elas falarem que não precisam de ajuda, simplesmente falem para ela o quanto vocês as amam. Se vocês não tiverem coragem de fazer isso ainda, abracem ela e mostrem o quanto vocês gostam dela. Eu tenho certeza que vocês vão estar praticando a compaixão e o amor em ação. E eu tenho certeza que vocês vão modificar o dia de alguém e o dia de vocês também. Eu espero que vocês fiquem bem, eu espero que vocês pratiquem a compaixão e fiquem com Deus. Que Deus abençoe, proteja e ampare a cada um de vocês, tá bom? Um grande beijo da tia Ju para vocês.